Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos entrando no ar, ao vivo, o programa Madrugada de Bênçãos. A última segunda-feira do mês de agosto, Deus preparou grandes graças para nós. A alegria saber que você tem esse encontro marcado não com o Padre Rafael, mas com o próprio Jesus. É Jesus que nos une, é Ele que nos congrega, é Ele que nos faz um. Nós somos um em Cristo Jesus, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, declarando a vitória em Jesus Cristo. O tema de hoje, vamos falar sobre bondade. O que é bondade? Por que sermos bons, né? Mas eu vou transformar um pouco esse tema e vou dizer também, às vezes a gente se cansa de ser bons, né? Então nós vamos falar também do cansaço, do desânimo e vamos pedir ao Senhor que derrame seu Espírito Santo para revigorar as nossas forças e o nosso ânimo. Lembrando que o programa ao vivo, ele depende da sua participação, ele depende de você ligar para nós, mandar seu e-mail, mandar seu pedido de oração, falar aqui conosco ao vivo será um prazer. Quer dar um testemunho, quer pedir uma oração, faça o seu programa acontecer, porque é você que faz o programa. Lembrar também que esse programa se mantém no ar porque você, sócio, você que contribui com a Rede Século XXI, mantém esse programa no ar e toda a Rede Século XXI, 24 horas anunciando Jesus. Por isso, seja sócio, diga seu sim hoje, venha evangelizar conosco. Não tenha medo de fazer o bem, não tenha medo de amar, não tenha medo de buscar a vontade do Senhor. Mas antes de falarmos sobre bondade, antes de qualquer ação nossa, porque hoje o tempo é limitadíssimo, né? Estamos correndo aí, o tempo está um tanto que enxugado hoje devido às propagandas políticas, por isso não vamos perder nenhum segundo. Vamos rezar, vamos clamar ao Senhor, não demore em ligar, porque hoje o programa tem que acontecer na unção e no poder como sempre. Convido você para estarmos unidos em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa noite. Vem sobre nós, porque a palavra é clara quando diz que os frutos do Espírito, um deles é a bondade. Vem Espírito Santo, enche os nossos corações, enche as nossas vidas. Vem Espírito Santo nos revigorar nesta noite. Vem Espírito Santo curar as nossas feridas, curar os nossos traumas, os nossos complexos. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vem sobre nós. Toca a nossa mente, toca o nosso coração. Ó Espírito Santo, levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão cansados, dá um vigor novo hoje, Espírito Santo. Nós precisamos da cura, da libertação. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor venha até nós. O Senhor venha trazer as luzes, sim, a paz que os nossos corações necessitam. Ó Espírito Santo, olhai para aqueles que estão angustiados, deprimidos, desesperados. Vem Espírito Santo, vem tocando nas áreas mais secretas, mais íntimas de nós, trazendo esperança, trazendo vida e vida em abundância. Nós clamamos agora, Espírito Santo, que o Senhor olhe para aquelas famílias desestruturadas, famílias que não têm nenhuma esperança. Vem, Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós pedimos, declaramos a vitória pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno.
e estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, falar de bondade, eu separei aqui um texto bíblico, porque a palavra de Deus é tão precisa, né? E fala para nós com uma clareza muito grande. Lá em Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, lá a partir do versículo 17, São Paulo vai colocar um duelo entre os desejos da carne e os desejos do Espírito, ou os frutos da nossa natureza, os frutos da nossa carne, a carne aqui entenda como nossa natureza, nossa vontade decaída, as nossas paixões desordenadas, e os frutos do Espírito, ou seja, os frutos da presença de Deus em nós. Porque o próprio São Paulo também vai dizer na carta aos Romanos, né? Por um só homem entrou o pecado e por um só homem também veio a salvação. Esse duelo que São Paulo coloca, né? Esse embate entre carne e espírito, entre vontade humana e vontade de Deus, é compreensível quando ele vai dizendo os frutos da carne, né? Mas eu vou pular um pouco. Lá no versículo 22 ele vai dizer assim: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Em outra passagem, lá nos Evangelhos, alguém pergunta para Jesus, um jovem pergunta para Jesus: Mestre, o que devo fazer para ser bom? Jesus responde para aquele homem, para aquele jovem, dizendo: por quê? Se só Deus é bom. E ele diz: mas eu quero ser bom, né? Eu quero ser santo, eu quero fazer essa bondade acontecer. E Jesus, ele menciona 6 mandamentos, se eu não me engano, 6 mandamentos Jesus menciona. Só um detalhe, aquele grupo de ouvintes que estava ali diante de Jesus, eles cumpriam, eles viviam, ou pelo menos pregavam, 700 mandamentos. Gente, já imaginou a loucura? A loucura que me faça entender, né? Porque hoje nós procuramos viver os 10 mandamentos. Eu confesso para vocês, muitas vezes eu não consigo vivê-los. Meu Deus, como é difícil a partir do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, até o 10º mandamento, olha que a gente passa apertos. Eu faço das palavras de São Paulo as minhas, né? Vejo o bem que quero fazer, vejo os 10 mandamentos que eu tenho que vivê-los e faço aquilo que eu não quero. Veja, o ouvinte perguntou a Jesus o que devo fazer para ser bom. E Jesus vai dizer, né, ou ser salvo, ser santo, dependendo aí da tradução. E Jesus vai dizer, né, cumpra esses mandamentos. Ele diz: mas Senhor, eu já faço tudo. Eu já tento viver os 700 mandamentos, porque para tudo havia um mandamento, havia uma regra. E é belo quando Jesus resume esses mandamentos, né, na lei máxima, dizendo: ame a Deus e ame o seu próximo, agora com a lei universal. Não como você se ama, mas como eu te amo, como eu te amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o grande ensinamento de Jesus, é o grande mandamento de Jesus. Queridos, então falar sobre bondade é fruto do Espírito Santo, é presença de Deus em nós, porque se não fosse Deus, se não fosse essa presença de Deus em meu coração, eu não seria bondoso, eu não teria essa caridade impressa no meu coração. Eu não conseguiria olhar para o outro e fazer o bem ao outro, perdoar o outro, superar as limitações do outro. Não, porque a minha humanidade, ou seja, as minhas paixões, as minhas vontades, vão olhar para nós mesmos. Nós temos uma carga muito grande de narcisismo, né? Lembra do mito de Narciso?
Era aquele cidadão que buscava a sua imagem porque amava tanto a si mesmo que não conseguia olhar para nada que não fosse um espelho. E diz o mito de Narciso, que Narciso morreu afogado procurando a sua imagem dentro de um lago. Se não é Deus, nós nos perdemos em nós mesmos. Nós nos afogamos em nós mesmos. Nós somos egoístas porque olhamos para nós, olhamos para o nosso umbigo, olhamos para as nossas necessidades. Se não for o amor de Deus que me impele, que me movimenta, que me motiva para ir ao encontro do outro, eu vou olhar só para dentro de mim mesmo. Então, bondade é fruto do Espírito Santo, é fruto da presença de Deus, que me faz sair de mim mesmo para ir ao encontro do outro, para fazer o outro feliz, para fazer o outro ter dignidade. Tem uma frase linda, creio que seja de Santo Agostinho, que ele diz, né? A minha maior alegria é fazer o outro feliz. Gente, isso é belo. Estamos acompanhando esses dias agora, né, o processo aí na sua conclusão da canonização de Madre Teresa de Calcutá, o símbolo da bondade. Aquela mulher que amou o seu semelhante, amou até os seus inimigos de uma forma extrema, porque estava impregnada não na sua pele, não no seu rosto, mas estava impregnado na sua alma o próprio Deus. Estava impregnado em seu coração o Espírito Santo, porque a bondade é fruto do Espírito, porque ela se derramava, ela se debruçava na miséria do outro para resgatá-lo, para colocar de pé o seu semelhante. Falar de bondade nos tempos de hoje é um tanto que complexo, é um tanto que difícil, porque eu confesso para vocês, muitas vezes eu, Padre Rafael, me sinto cansado de fazer o bem. Talvez você não, né? Talvez você seja mais santo do que eu, mas eu, Padre Rafael, às vezes me sinto cansado de ser bom. Ora, parece que a gente faz, se doa, mas como diz o ditado popular, né? Parece que estamos dando murros em pontas de faca. Isso nos cansa, isso nos machuca. E contemplando esses dias a palavra de Deus, logo o Espírito Santo colocava isso muito forte no meu coração, que 99% das minhas decepções, 99% das minhas angústias, das minhas tristezas, do meu desânimo para servir, para ser um bom padre, era justamente porque eu queria fazer do meu jeito, eu queria viver do meu jeito, eu queria simplesmente esperar a recompensa do outro. Quem vive segundo o Espírito Santo, quem tem como fruto a bondade, porque Deus está presente em seu coração, com certeza espera a sua recompensa em Deus. Por isso, dentro do seu casamento, muitas vezes se cansa, né, de fazer a bondade para o outro, de sorrir para o outro, de perdoar o outro, de fazer aquela comida, de preparar a casa, ou de prover determinadas coisas para dentro de casa, ou nos relacionamentos. Né? Quantas vezes a gente se cansa, mas olhar e dizer, Senhor, dai-me teu Espírito Santo. Eu não quero ficar desanimado no amor, porque tudo vai passar. Ora, Jesus está nos dizendo na sua palavra, e São Paulo está confirmando na carta aos Gálatas, que aquele que é motivado, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que tem como fruto a presença de Deus, que é a bondade, ora, só pode transformar tudo que está à sua volta. Por isso você não deve se cansar. Se está cansado, se está abatido, se está desanimado, é hora de recomeçar. É hora de dizer, Senhor, vem Espírito Santo, vem sobre nós e recomeçar tudo de novo.
Essa é a proposta do programa hoje. Essa é a graça que Deus nos concede para recomeçarmos no amor. Se está desanimado, vamos nos animar no Espírito Santo, porque quando plantamos a bondade, colhemos também os frutos dessa bondade. Seja muito bem-vindo. A alegria de estar aí na sua casa, a alegria de poder te encontrar, com certeza isso é fruto de Deus, é a presença de Deus no nosso meio. E você já pode ligar para nós, deixar o seu testemunho, fazer seu pedido de oração, mandar seu e-mail, faça o programa acontecer, porque precisamos da sua ligação. Um abraço especial a todos os aniversariantes do mês de agosto. Estamos aí terminando o mês de agosto. Parabéns para os psicólogos. Foi dia do psicólogo no sábado. Deus abençoe. Se fez aniversário hoje ou essa semana, estamos unidos em oração sempre, declarando a vitória em Jesus. Um abraço especial para todos os vocacionados, né? Eu quero mandar um abraço para os vocacionados, para os seminaristas, para os padres, para os religiosos que nos acompanham. Deus abençoe. De um modo especial para o Juliano, lá da Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que está no 2º ano de filosofia. Então, Deus abençoe a todos que nos acompanham. E vamos rezar pelas vocações. Ontem foi dia dos catequistas, né? Deus abençoe os catequistas. Dona Edith, Deus abençoe minha grande catequista. Deus abençoe a alegria de poder ter um dia passado pelas suas mãos e ter sido catequizado pela senhora. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Estou esperando pela sua ligação, esperando pela sua participação, porque aqui quem vai fazer o programa é você hoje. Eu sei que a segunda-feira hoje foi agitadíssima, né? Movimentadíssima na nossa capital brasileira, em Brasília, mas o Brasil parece que está sacudido hoje, né? De cima para baixo, um calor em São Paulo, chuva em outro lugar, frio, mas em todos os climas, de todos os modos e maneiras, nós nos encontramos para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero só lembrar que você que se torna sócio, mantém esse programa aqui ao vivo, recebe em sua casa a nossa revista Brasil Cristão e com certeza você vai crescer aí na fé. Mas parece que já temos ligações. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Daci, Arapiraca, Alagoas. Deus abençoe, minha querida. Seja muito bem-vinda. Padre, eu quero oração. Pois não. Para a minha família, para o meu esposo, que ele perdeu a cartilagem do joelho. Jesus. Ele sente sempre dor. Eu quero oração para ele, para o meu filho, que está completando o ano hoje. Oh, e para toda a minha família. Como é o nome do filho? Dinei Lima Zuza. Deus abençoe, parabéns. Me permita dar essa bênção para a senhora e para toda a sua casa. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe esta casa, esta família, para que possam cada vez mais serem conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Abençoe o dom da vida do Ednei, nesse dia do seu aniversário, que o Senhor possa ser sempre a luz para guiar os seus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha querida, Deus abençoe. Muito obrigado aí todo o povo de Arapiraca, em Alagoas, né? Terra linda. Próximo aí de Arapiraca tem a cidade de Piranhas. Fui recentemente em Piranhas, andando ali, lá no Rio São Francisco. Queridos, você que ainda não ligou, liga porque eu vou para o intervalo, mas já vou voltar esperando por você, porque esse programa é inteiramente seu. Deus abençoe, vou no intervalo e já volto. Deus abençoe.